Olá, meninos e meninas, bem dispostos? Estamos de volta com a aula da língua portuguesa para a terceira classe com a professora Maria Pedro das Neves. Estão prontos? Tenham os vossos materiais todos organizados? Lavaram bem as mãos várias vezes com água e sabão? Espero bem que sim. Na aula anterior, tínhamos um trabalho de casa, que era o seguinte: retira do texto da página 15 uma frase do tipo interrogativo e forma afirmativa. Vou repetir: retira do texto da página 15 uma frase do tipo interrogativo e forma afirmativa. Vamos ao texto e observem bem a frase. Já conseguiram identificar a frase? Existe outra frase, mas escolhi esta. Mãe, posso levar o sapo? Vou repetir. Mãe, posso levar o sapo? Mas temos outra. Mãe, a avioneta é neta do avião? Para os que acertaram, parabéns. E os que não acertaram, façam a correção. Agora, vamos para o assunto de hoje. Organizem os vossos materiais e vamos começar. Passamos agora para a leitura do texto. Abram os vossos textos na página 17. Prestem atenção à leitura. O leopardo Neber. Há muitos anos, no coração da África, a fome instalou-se na savana. A chuva teimava em não cair e a erva ressequida já não enchia a barriga dos herbívoros. Um único local tinha ainda erva verde e terra, junto ao rio, onde vivia o leopardo Neber. Com medo dele, os animais viam-se obrigados a emigrar para longe em busca de comida. Com o seu território fora da rota dos animais, Neber, o rei da selva, começou também a sentir os efeitos da crise, até que encontrou uma solução para o problema. Pediu ao filho que espalhasse a notícia da sua morte e que convidasse todos os animais para o velório. A notícia espalhou-se como um fogo na savana. Os animais nem queriam acreditar na sua sorte. O entusiasmo foi tal que correram todos para a casa do leopardo para confirmarem a sua morte. Como não podiam entrar todos de uma só vez, dividiram-se em dois grupos. O primeiro grupo entrou e nenhum dos animais voltou a sair. O segundo grupo, do qual fazia parte um porco-espinho, estranhou o facto. Combinaram que o porco-espinho entraria e confirmaria a morte do leopardo, enquanto os restantes animais esperavam à porta. O pequeno animal aproximou-se de Neber, que se fingia de morto, e espetou-lhe um dos seus espinhos. O leopardo, de imediato, reagiu.
Seguiu-se uma correria acompanhada por rugidos medonhos que revelavam claramente que ali ninguém estava morto. Os animais, enquanto fugiam, cantarolavam. O leopardo é o rei da floresta pela força, não pela esperteza. Acompanharam a leitura? Muito bem, agora vamos aos exercícios. No primeiro exercício temos o seguinte: atenta à frase. Os animais confirmaram a morte do leopardo. Vou repetir. Os animais confirmaram a morte do leopardo. Completa o quadro. No quadro temos o seguinte: determinante, nomes e verbo. Vão completar com as palavras da frase. Já fizeram? Podemos avançar? Muito bem. Determinante, nós temos os nomes: animais, leopardo. Verbo, nós temos confirmaram. Acertaram? Para os que acertaram, parabéns. Os que não acertaram, façam a correção. Para o segundo exercício, temos o seguinte: com o mesmo verbo, forma uma frase no presente do indicativo. Vou repetir. Com o mesmo verbo, forma uma frase no presente do indicativo. Verbo confirmaram.
Muito bem, meninos. Já fizeram? A minha frase é esta: o Lionel confirma que está em casa. Vou repetir: o Lionel confirma que está em casa. Como viram, tem o verbo confirmar no presente do indicativo. Podem formar outras frases, mas desde que tenham o verbo no presente do indicativo. Chegamos ao fim da nossa aula, mas aguardem, porque temos o trabalho de casa. Vamos passar agora com os alunos da 4ª classe. Tínhamos um trabalho de casa e vamos ter que corrigi-lo. O nosso trabalho de casa dizia o seguinte: faz em 10 linhas o resumo do texto da página 25. Faz em 10 linhas o resumo de texto da página 25. Então, para o resumo do nosso texto, fica assim. O texto conta a história de um homem que criou o mar e a terra. Ele não deu-se por feliz, achou que faltava alguma coisa. Ele criou 3 figuras. A primeira figura, a escura, a segunda, a branca e a terceira, vermelha. A escura ele colocou para povoar a África. A segunda, a branca, colocou para povoar a Europa. A terceira figura, a vermelha, colocou para povoar a América. Então, fica assim o nosso resumo. Os que não fizeram, façam a correção.
Vamos passar a resolver os exercícios da aula de hoje. No primeiro exercício nós temos: sublinha os adjetivos da seguinte frase. A argila era pálida e quase branca como a neve. Vou repetir a frase. A argila era pálida e quase branca como a neve. Vamos às respostas. Os adjetivos a serem sublinhados são pálida e branca. Os que acertaram, parabéns. E os que não acertaram, façam a correção. Vamos passar agora para o segundo exercício. O segundo exercício diz o seguinte: na mesma frase, identifica os substantivos. Na mesma frase, identifica os substantivos.
Vamos às respostas. Os substantivos identificados são argila e neve. Acertaram? Os que acertaram, muito bem. E os que não acertaram, façam a correção. Vamos passar agora para o terceiro exercício. O terceiro exercício diz o seguinte: com o adjetivo branca, constrói uma frase. Com o adjetivo branca, constrói uma frase. Vamos às respostas? A camisa do Xavier é branca. Esta resposta é minha. Vocês podem dar uma outra resposta. E assim chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Vamos ao nosso TPC. Para a terceira classe, para os meninos da terceira classe, nós temos o seguinte exercício. Observa a frase. O rei da selva sentiu a crise com a falta da chuva. Vou repetir a frase. O rei da selva sentiu a crise com a falta da chuva. A linha A. Retira da frase os determinantes, nomes e verbo. Vou repetir. Retira da frase os determinantes, nomes e verbo. Agora vamos passar para a quarta classe. Na quarta classe, temos o seguinte exercício. Presta atenção à frase. O grande Manito criou o mar e a terra. Prestaram atenção? O grande Manito criou o mar e a terra. A linha A. Identifica na frase e escreve. Adjetivo, verbo. A linha A. Identifica na frase e escreve. Adjetivo, verbo.
E assim chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Fiquem bem, meninos. Até a próxima.